Bem, pessoal, o tema dessa semana é a aula 3, são figuras geométricas. Então, temos um texto aqui para a gente fazer a leitura e estar estudando. Diz assim: Você sabia que, originalmente, geometria foi o nome que os gregos deram à parte da matemática que estudava a medida da Terra? Isso mesmo. Trata-se do ramo da matemática em que são estudadas as figuras e suas características, as formas, né? Estudamos aí através da geometria. Então, nós temos dentro da geometria um entendimento básico que temos que ter, conhecer, é diferenciar figuras que são planas de figuras não planas, como estamos vendo aqui escrito no texto. Bem, ao observar os objetos à nossa volta, percebemos que eles apresentam as mais variadas formas. Essas formas fazem parte do nosso dia a dia e são tão importantes quanto os números. As figuras abaixo são exemplos de formas geométricas planas. Então veja bem aqui quais são formas planas. Nós temos aqui o círculo, triângulo, quadrado, hexágono, retângulo, losango, são formas planas. Mas o que tem em comum todas essas formas? O que tem em comum é que todas elas ficam contidas num plano, numa folha. Se numa folha bem esticada, você desenha essa figura e você vê ela por completamente, né? Não tem vamos dizer assim, uma face oculta, você vê toda a figura. Era dita uma figura plana. Tá? Temos mais exemplo aqui, o paralelogramo, trapézio, são figuras planas especiais, né? Todos são figuras que têm alguns nomes específicos. O hexágono, por exemplo, é chamado hexágono porque tem 6 lados. Por isso está aqui, hexa. Hexa quer dizer 6. Mesma coisa quando um time ganha 6 vezes, ele é hexacampeão. Bem? Então tem esse nome especial. Se fosse 5 lados, seria um pentágono. Então, são figuras, algumas delas classificadas com um número de lados. Bem, nós temos aqui então, as figuras apresentadas a seguir são formas geométricas espaciais, denominadas não planas. Então, figuras não planas são aquelas que ocupam lugar no espaço, são figuras espaciais. Algumas dessas figuras geométricas não planas são chamadas sólidos geométricos e recebem nomes diferentes de acordo com algumas características. Observe alguns exemplos de sólidos geométricos. Então, nós temos aqui alguns exemplos aqui que vocês já devem ter visto. O cone, a esfera, o paralelepípedo. Aqui nós temos o cilindro, uma pirâmide aqui de base quadrada. São figuras espaciais porque elas ocupam lugar no espaço. Você, num plano, numa folha, não consegue ver totalmente a figura. Veja bem que no cilindro a parte de trás eu não estou vendo, está oculta. Mesma coisa no cone, na esfera, aqui no paralelepípedo, veja a frente, mas a face posterior a gente não consegue ver. Então, figuras que ocupam lugar no espaço são chamadas figuras não planas. Por exemplo, uma simples pedra é uma figura não plana. Figuras não planas não precisam necessariamente ser como essas aqui que a gente está vendo, bonitinha, com nome específico. É qualquer uma que ocupe lugar no espaço. Os sólidos geométricos que apresentam somente superfícies planas são chamadas de poliedros, que podem ser de dois tipos, prismas ou pirâmides. Então, o que está dizendo assim? Faces planas. Os poliedros que possuem faces planas, como nesses aqui, ó. As figuras espaciais com faces planas. A pirâmide só tem face plana. As faces são os triangulares. Aqui tem uma quadrada. O paralelepípedo, faces retangulares. Então, só tem face planas. Essas que têm faces planas, nós chamamos de poliedro, porque as faces são planas. Aqueles que não têm faces planas, né, não são poliedros, são sólidos diferentes dos poliedros, tá bom? Então, na figura acima, podemos destacar o paralelepípedo e a pirâmide. Então, observe que eles possuem vértices, faces e arestas. Então, veja bem, vértices são as quininhas das figuras. Cada quininha aqui é um vértice. No caso aqui, nós temos 8 vértices aqui nesse bloco. Aresta é a linha que contorna aqui toda a figura, essa linha forte que é o que chamamos de aresta. E a face é o polígono que forma a figura, né? Aqui no caso um quadrado. São faces quadrados ou retangulares, então isso aqui nós chamamos de face. No caso a figura tem 6. Temos aqui uma, aqui embaixo ó, 2, na lateral esquerda 3, lateral direita 4, frontal aqui a quinta, e lá no fundo a sexta face. Tem 6 faces aqui essa figura. Então aqui está bem claro, pontinho de rosa que ilustra as figuras, os vértices, a linha verde que está representando para a gente a ideia de aresta, e aqui pintado de laranja a ideia de face. Tá?
Próximo vídeo eu vou continuar aqui falando para vocês do exemplo para não estender muito esse vídeo. O cone e o cilindro. Até lá!